Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom? Então vamos para mais um conteúdo dessa nosso isolamento, nessas nossas aulas remotas. Agora, conteúdo de eletrodinâmica, que eu chamei de eletrodinâmica 4. Vamos falar de associação de resistores, beleza? Então vamos à nossa aula. Então, a associação de resistores o que seria? Então, nós sabemos que o circuito ele é um caminho. Ele é um caminho que a corrente ele tem que passar num aparelho, num equipamento elétrico, ok? Então, por ser um elemento do circuito, o resistor ele pode estar sozinho nesse caminho ou associado a outros resistores, a outros componentes elétricos, tá? E, nesse caso, ele vai percorrer, a corrente elétrica vai percorrer esse caminho onde estão esses resistores, esses componentes, ok? Então, a corrente elétrica, mas qual é a definição, o que nós precisamos ter, o que acontece quando a corrente é elétrica, tá? A corrente elétrica, quando passa com o resistor, ela vai ter uma intensidade necessária para um perfeito funcionamento deste equipamento elétrico. Então, nós vamos associar componentes eletrônicos, componentes elétricos, resistores, geradores, capacitores e outros elementos, tá? De modo faça com que a corrente elétrica de modo que a corrente elétrica esteja ali na sua intensidade correta para fazer com que o equipamento funcione, ok? Não necessariamente isso vale somente para resistores, vale para todos os outros componentes eletrônicos. Mas no nosso caso, nós vamos começar com os resistores e ela vai ser bem semelhante a outros componentes que nós vamos ver daqui para frente, como geradores, capacitores e outros componentes, tá? Então, a associação ela vai acontecer quando eu ligo mais de um resistor, ok, no circuito, neste caminho que a corrente elétrica ela tem que passar, ok? Então, dois ou mais resistores podem se ligar ou associar, ou se associar, podem se ligar ou se associar de duas maneiras. Em série, ok, que é essa daqui, ou em paralelo, ok? E eu tenho uma terceira possibilidade, que é a junção tanto de um sistema, de uma associação em série, como em paralelo. Então, esse terceiro caso aqui é o que nós chamamos de associação mista. Por quê? Eu tenho os dois casos acontecendo. Eu tenho, neste caso aqui, eu tenho uma ligação em série. Aqui eu tenho uma ligação em paralelo. E se eu junto essas duas, junto com essa terceira, eu vou ter um sistema que está todo em paralelo. Tá? Então, a associação mista é a junção tanto da ligação em série quanto da ligação em paralelo. Então, a associação em série, a associação de resistores, ela vai servir lá para frente quando eu for trabalhar com a associação de geradores. Funciona da mesma maneira. Então, tudo que nós vamos ver aqui, o funcionamento ele é muito semelhante. Tá? Então, quando dois ou mais resistores estão ligados um após o outro, formando um único caminho para a passagem de corrente elétrica, dizemos que o circuito está ligado em série. Então, nós vamos ter um resistor, ok, um nozinho ligado a outro resistor. Então, neste caso aqui, eu ligo um resistor logo após o outro. Então, eles vão estar coladinhos um ao outro. Tá? A representação, resistor 1, resistor 2, até o resistor N. Então, associando cada um dos resistores do circuito R1, R2 até o Rn, podemos transformá-lo em apenas um, que seja equivalente a todos os outros. Então, já que eu tenho vários resistores, eu posso transformar todos eles numa coisa só, que nós chamamos de resistência equivalente. Ok? Então, aqui o REQ é a resistência equivalente, é aquela resistência que vai representar todos os outros que nós temos aqui. Ok? Mais uma coisa aqui. Desculpa, então,
Logo, teremos a resistência equivalente, que vai ser a DDP total divididos pela a corrente que passa o circuito, tá? A primeira lei de Ohm. Mas se nós repararmos bem, aqui eu tenho uma corrente que é total, então eu tenho uma corrente atravessando todo o sistema, tá? Então eu tenho uma corrente que atravessa todo o sistema, beleza? E em cada resistor eu vou ter uma DDP diferente. Claro, se eu tenho resistores diferentes, eu vou ter tensões diferentes. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma DDP total, uma DDP que atravessa todo o sistema, mas que vai ser o somatório da DDP do resistor 1, da DDP total do sistema, vai ser igual à tensão, ou somatório de todas as tensões que nós temos no sistema. E quando eu aplico a primeira lei de Ohm, tanto aquelas resistências R1, R2, R3 até Rn e as tensões 1, 2, 3 e até a tensão N, chegamos na resistência equivalente a R1 mais R2 mais R3 até a resistência final. Então, a resistência equivalente de uma associação em série é a soma de todos os resistores. De todos os R's. E isso vai acontecer no sistema em série. Ok? Então, num sistema em série, para eu ter a resistência equivalente, eu vou somar todos os resistores. E a demonstração é só aplicar tanto R1, R2 e as tensões 1, 2, o 3, o 2, o 1, o 2, o 3 até o N na primeira lei de Ohm. Aplicar aqui eu vou chegar a esse somatório. Tá? Então, resumindo, nós temos a seguinte situação na associação em série. Nós teremos a resistência equivalente, okay, que é o somatório de todas as resistências. Nós vamos ter uma tensão equivalente, que é o somatório de todas as tensões, e teremos uma corrente única, ok? Então, a corrente vai ser, para eu calcular, vai ser a tensão total divididos pela resistência equivalente, tá? Vocês podem me perguntar assim, para que serve uma resistência, uma associação em série? Uma associação em série serve para eu diminuir a tensão que eu quero utilizar em determinado equipamento eletrônico, ok? Então, a resistência em série, ela vai servir para diminuir a tensão que eu quero utilizar em determinado aparelho, equipamento eletrônico, ok? Equipamento elétrico, tá? Então, característica da resistência em série são essas daqui, beleza? Então, vamos para a segunda parte. Associação em paralelo. Quando os dois ou mais resistores estão ligados por dois pontos em comum e suportando a mesma tensão, dizemos que eles estão em um circuito em paralelo. Tá? Qual é a diferença do circuito em série? Nós tínhamos um resistor ligado a outro resistor. Aqui não. Aqui nós vamos ter dois pontos de tensão, ok? Então, aqui eu vou ter o ponto A, o ponto B, né? O ponto A e o ponto B. Nós vamos ter uma tensão única, ou seja, uma DDP única, tá? Entre esses dois pontos, e nós vamos ter os resistores ligados, mas um separado do outro, ok? Então, eu vou ter vários resistores, todos eles ligados em apenas dois pontos, e não ligado um no outro. Na resistência em série, nós temos um resistor ligado ao outro. E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como a tensão ela é total, ou seja, ela é única para o sistema todo, nós vamos ter correntes elétricas para cada um desses resistores. Ok? Então, diferentemente da ligação em série, na ligação em paralelo, nós vamos ter
correntes elétricas separadas para cada resistor. Ok? Então, nós vamos ter uma corrente que vai ser total e vai ser igual à resistência do resistor. A corrente elétrica que passa no resistor 1, a resistência elétrica a corrente elétrica que passa no resistor 2, a corrente elétrica que passa no resistor 3, até chegar na corrente elétrica que passa no último resistor. Então, neste caso, na associação em paralelo, eu vou ter correntes elétricas atravessando cada um desses resistores. E essas correntes vão ser diferentes. Ok? E neste caso, a tensão total, que é única, vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente total. Também eu posso escrever dessa maneira. Resistência equivalente, tensão sobre corrente, corrente total, ou tensão total, DDP, né, que é única, resistência equivalente vezes a corrente total. Tá? Beleza. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, nós chegamos, igualzinho a outra situação, nós chegamos na resistência equivalente, que vai ser igual, então o inverso da resistência equivalente vai ser igual ao somatório dos inversos das resistências, ok? Então, ó, o inverso da resistência equivalente vai ser igual ao somatório dos inversos das resistências sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre Rn, e assim, dependendo do número de resistências que você vai ter no circuito, tá? Então, neste caso aqui, a minha resistência equivalente vai ser o somatório, soma dos inversos das resistências. Ok? Então, o inverso da resistência equivalente vai ser igual ao somatório dos inversos das resistências. Tá? É bem diferente. Tá? Lá nós somávamos todo mundo. Aqui nós vamos somar sempre o inverso. Agora, se eu tenho apenas dois resistores ligados em paralelo, eu posso trabalhar com resistência equivalente. É a razão entre o produto das duas resistências pelo somatório das duas resistências. Então, eu faço o produto divididos pela soma. Ok? Essa seria a resistência equivalente. Produto das resistências dividido pela soma. Ok? E caso tenhamos resistores de mesmo valor, ou seja, de mesma unidade, basta eu pegar o total de todas as resistências, ok? E dividir pela quantidade, ok? Então, eu pego aqui uma das resistências e divido pela quantidade, tá? Isso só se eu tiver N resistores iguais. Então, eu vou pegar um deles e dividir pela quantidade. Tá? Então, essas são as resistências equivalentes para associação em paralelo. Uma característica da associação em paralelo. Esse tipo de ligação é o que acontece nas nossas casas, ok? Então, a associação em paralelo é o que acontece, é o tipo de ligação utilizada nas ligações residenciais, tá? E industriais. Por quê? Porque se algum dos aparelhos ele parar de funcionar, ele não vai influenciar no funcionamento do outro aparelho, ok? No caso de ligação em série, se você tem, por exemplo, um aparelho ligado em série com outro, tá? Então, se eu tenho aqui um aparelho ligado em série com outro, se um deles queima, ou seja, para de funcionar, todo o sistema ele para de funcionar. Ok? Então, se está ligado em série, se um dos aparelhos ou um dos resistores ele para de funcionar, todo o sistema para de funcionar. Por quê? Porque aqui ele deixa de passar a corrente elétrica, então ele impede a passagem, ele quebra. Num sistema em paralelo, não tem esse problema.
tá? Não vai ter esse problema porque um resistor ele não depende do outro. Ele depende apenas de si só. Tá? Então, se um deles para de funcionar, não vai impedir a passagem da corrente elétrica. Então, se por acaso esse daqui para de funcionar, a corrente elétrica vai estar passando aqui normalmente. Ok? Só não vai passar nesse que quebrou. Tá? Agora, aqui não. Aqui a corrente elétrica ela fica impossibilitada de seguir seu caminho, porque esse cidadão aqui ele parou de funcionar. Então, não importa se é o primeiro ou se é o último, se é o do meio, um deles quebrou em série, o sistema todo ele para de funcionar. Beleza? Então, para encerrar essa primeira parte da aula, de forma geral, associação em paralelo, temos resistência equivalente, que é o inverso, é a soma dos inversos das resistências. Nós temos uma corrente que é total, que é igual ao somatório de todas as correntes, e temos uma DDP, que é única para todo o circuito. Ok? Então, na segunda parte desse vídeo, eu vou dar exemplos e exercícios da associação de resistores. Ok? Um abraço.